Antes de começar o vídeo, inscreva-se no canal se você não é inscrito ainda, deixe seu like e compartilhe com seus amigos também. No século V a.C., a Grécia estava vivendo o que os historiadores denominam de período clássico. E nesse período, a Grécia estava sofrendo grandes transformações, tanto sociais quanto políticas. A principal cidade-estado grega é Atenas, e Atenas tem uma característica peculiar na sua democracia. Lá eles exerciam a democracia direta, na qual o cidadão, homem livre, nascido em Atenas, se reunia na Ágora, que é a praça pública, para debater as questões da cidade e resolvê-las. E para que ele pudesse debater essas questões na Ágora, eles tinham que dominar a arte da dialética. E é aí que entram os sofistas. Os sofistas eram estrangeiros que vão ensinar a oratória para esses cidadãos atenienses. E eles defendem que é possível elaborar questionamentos contrários sobre uma mesma questão e racionalmente sustentáveis. Os sofistas, assim, exercem a paideia, que é sinônimo de educação, que para eles consiste no competente exercício do civismo. No entanto, os sofistas não vão atuar somente no campo educacional, eles vão atuar também na filosofia. É com os sofistas que começam os questionamentos acerca da moral e da política. Esses questionamentos vão confrontar com a sociedade aristocrática que existia em Atenas, através da inspeção dos valores, a inspeção racional de valores. Os sofistas vão questionar a tradição cultural ateniense. Uma importante teoria dos sofistas também é que eles vão falar que o saber é relativo e eles rejeitam a procura por um conhecimento universal que pode ser exercido por todos e definitivo. Para eles, noções como certo e errado, justo e injusto, bem e mal, não são objetos capazes de diferenciar valores universalmente morais, porque para eles, esses objetos nada mais são do que criação da sociedade para poder regular as relações sociais. Protágoras de Abdera é um dos principais sofistas e ele tem uma teoria que chama princípio do homem-medida. Ele tem uma frase que é a seguinte: o homem é a medida de todas as coisas, das que são pelo que são e das que não são pelo que não são. E o que ele quis dizer com essa frase? Nada mais, nada menos do que o que é verdadeiro para um indivíduo pode ser falso para outro, pois o conhecimento é relativo. E essa teoria relativista vai dar início a uma área filosófica chamada gnosiologia relativista. E o primeiro questionamento dessa área filosófica é: há um princípio exterior e absoluto aos seres humanos que define o que é certo e o que é falso? Ou seja, existe alguma coisa que não depende de nós que vai nos dizer o que é certo e o que é errado? Para Protágoras, a resposta é não. Não existe esse objeto, porque o conhecimento é relativo, o conhecimento é estritamente individual, porque ele depende de percepções, sentidos e sensações de cada um. O que é certo para uma sociedade pode ser errado para outra, porque são culturas diferentes. Protágoras tem uma frase sobre os deuses: não posso afirmar que são e nem que não são. Com essa frase, ele vai sustentar a hipótese de que ideias contrárias podem ser legítimas, porque o conhecimento, novamente, é relativo.
Assim, Protágoras vai falar que o que rege uma sociedade é válido apenas para aquela sociedade em questão, porque outra sociedade vai ter outra regra, e essas regras podem mudar com o tempo e devem mudar com o tempo, porque vão ser outras pessoas, outra mentalidade que vai criar essas regras das relações sociais. O segundo e último sofista que veremos hoje é o Górgias de Leontinos. O Górgias vai se opor a Parmênides. Lembra no vídeo anterior que Parmênides era um pré-socrático que dizia que as coisas não mudam, o ser é e o não ser não é, que a mudança é ilusória. Górgias vai se opor a Parmênides, porque ele vai falar que o não ser não existe, o não ser é inimaginável, o não ser é inexistente. E ele também vai falar que o não ser e o ser são a mesma coisa, porque eles não são capazes de se traduzir em palavras e pensamentos, porque a linguagem e o pensamento não conseguem transportar o que eles se referem. Os sofistas, por muitos anos, eles não eram falados nas escolas, porque os próprios historiadores não os consideravam como filósofos. E os sofistas são importantes para a filosofia, porque a teoria deles, os questionamentos sobre moral e política vão influenciar muitos filósofos. Então, eles são sim importantes para a filosofia, para essa teoria do conhecimento. Então, esse foi o vídeo de hoje. Fiquem agora com um mapa mental sobre os sofistas e uma resolução de um exercício. Até o próximo vídeo. Vamos fazer hoje um exercício que caiu no vestibular da Universidade Estadual de Montes Claros, em Minas Gerais. Os sofistas eram homens que tinham feito longas viagens e, por isso mesmo, tinham conhecido diferentes sistemas de governo. Eles entendiam que os costumes e leis das cidades-estado podiam variar enormemente. Sob esse pano de fundo, inicia-se em Atenas uma discussão sobre a importância da educação e da política. Sobre os sofistas, é incorreto afirmar que: letra A, tiveram um papel fundamental nas transformações culturais de Atenas. Sim, porque foi por meio dos sofistas que os cidadãos aprenderam a arte da oratória. Letra B. Dedicaram-se à questão do homem e de seu lugar na sociedade. Sim, a letra B também está correta, porque os sofistas vão dar início ao discurso sobre moral e política. Letra C. Foram os primeiros a compreender que o homem é a medida de todas as coisas. Letra C está correta também. E ela cita o princípio de um dos sofistas, o Protágoras de Abdera, que fala que o homem é a medida de todas as coisas, o princípio homem-medida. Letra D. Eram interesseiros e só visavam ao lucro e ao dinheiro na arte de ensinar. A letra C está incorreta. Por mais que Sócrates apelidava os sofistas de prostitutos do saber, não é correto afirmar que eles só visavam ao lucro e ao dinheiro, ainda mais somente na arte de ensinar, porque eles também vão atuar na filosofia. Então, a resposta é a letra D. Está incorreto afirmar que os sofistas eram interesseiros e só visavam ao lucro e ao dinheiro na arte de ensinar.